A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os meus queridos amados irmãos e irmãs desta página. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E desde já agradeço a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor Ele tem nos dado para que este culto, esta live, venha a ser realizada. Eu quero dizer para todos, desde já, sejam abençoados pela palavra do Senhor nessa noite. Não saia não, compartilhe, curta esse culto, né? No que você está no seu lar, você chegou agora ao seu serviço, não deu tempo de ir para a igreja, ou até mesmo você que não tem culto hoje na sua igreja, né? Compartilhe aí, curta. O importante é que Jesus veio buscar uma igreja e a palavra do Senhor é única, né? Única em todos, assim como é um Espírito, é só um Deus, só um só batismo e só uma fé. Amém? Que Deus continue nos abençoando nesta noite, nesta live. Compartilhe, curta essa live, faça ela crescer, faça ela alcançar corações, porque é uma forma de evangelização, né? É uma forma de nós evangelizarmos lares, até mesmo aqueles lares que ainda não tiveram oportunidade, as pessoas que não tiveram oportunidade ainda de conhecer esta verdade do Senhor, conhecer a Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o objetivo dele para com as nossas vidas. Você também pode ser alcançado por esta live. Estamos também, aleluia, fazendo um culto de evangelismo ao ar livre, nas praças, nas ruas, né? E iniciamos o primeiro culto há 2 semanas atrás. Foi dia 5, né? O primeiro culto? Foi dia 5, exatamente. Isso aqui com o presbítero Ítalo, que vai trazer a palavra hoje, que faz parte também desse culto de evangelização, né? O bispo Oséias, bispa Daniela, desde já, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, toda a família e toda a igreja, para a glória do Senhor. Agradeço por ter, aleluia, liberado o teu filho, o teu obreiro, para que hoje estivesse aqui para trazer a mensagem. E quero dizer acerca do evangelismo. Esse evangelismo, ele tem um objetivo de alcançar almas, viu? Alcançar vidas. Aqui próximo, Brasilândia, Taipas, essa região de Pirituba, Vila Zate, enfim, aqui próximo. Esse foi um objetivo que Deus colocou no nosso coração. E para a glória de Deus, o próximo será dia 26 agora de fevereiro. 26 de fevereiro, o próximo culto, né, de evangelização ao ar livre. Primeiro foi uma bênção, e eu tenho certeza que quando nós fazemos alguma coisa para Deus com todo amor, com todo carinho, é bênção. Não importa. O importante é que nós viemos fazer com todo o zelo da nossa alma, porque o objetivo de Deus é alcançar almas, e nós estamos aqui para isso. Um dia alguém me evangelizou, e hoje eu estou aqui, e eu estou fazendo justamente aquilo que o Senhor me designou, levar a sua palavra para que almas venham a ser resgatadas. Amém? Vou fazer uma breve oração de abertura. Em seguida, o presbítero Whindersson vai trazer uma palavra de abertura. Posteriormente, já vem a palavra oficial com o presbítero Ítalo. Que Deus abençoe. Aleluia. Oramos. Senhor, nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Já te agradecemos a Ti, Senhor, por esta rica oportunidade. Eu tenho convicção e certeza que através da Tua palavra, Senhor, aleluia, vidas que estarão do outro lado serão alcançadas, serão restauradas, serão, aleluia, tocadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém. Pessoas, meu Deus, que estavam até mesmo, Senhor, com a sua fé minada, através da sua palavra, vem alcançar, vem ativar a fé desta pessoa que vai estar do outro lado, deste meu irmão, desta minha irmã, Senhor,
para a tua glória e para o teu poder. Que vidas venham a ser resgatadas das mãos do Satanás, Senhor. Que vidas venham, meu Deus, ser, pelo poder da palavra, venham a ser liberto do poderes das trevas, Senhor. Porque o Senhor disse em sua palavra em João 8, aleluia, que o Senhor enviou teu santo Filho Jesus Cristo para desfazer as obras do diabo. Que nesta noite, meu Deus, vidas venham a ser libertas. Que nesta noite, meu Deus, vidas venham a ser transformadas para a tua glória e para o teu poder. Que haja também cura na alma, cura física, Senhor, porque o teu poder não é limitado. Tu és o Senhor, o Criador de todas as coisas, e o seu poder ainda existe, Senhor, em nosso tempo, em nosso meio, porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Senhor, alcança a vida, Senhor, através deste simples, mas com amor, com dedicação, com todo o zelo da nossa alma, Senhor. Que haja, meu Deus, cura, que haja salvação, Senhor. Que o Senhor venha alcançar vidas nessa noite através deste canal, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Para aqueles que vão estar, vou dar um alô para a nossa irmã Daniela, missionária Daniela, presbítero Roberto, que graças a Deus, né? Deus, ele é justo e verdadeiro. Deus fez justiça. Fizeram injustiça com o seu filho e com o seu sobrinho, mas a justiça de Deus, ela vem. Então, desde já, nosso Deus, ele é fiel, viu? Ele não tem parte com as injustiças do mundo, daqueles que praticam injustiça. Deus não tem parte com eles não, irmão. Deus é justo e verdadeiro. Pode ser quem seja, Deus, ele é justo e é verdadeiro, viu? Então louvo a Deus, porque a nossa confiança é o Senhor. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor nosso Deus, ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa nação. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Também o pastor Daniel, toda a igreja, Vencendo Vem Jesus. Deus abençoe a todos os obreiros, todas as obreiras da Vencendo Vem Jesus. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Pastor Glaucio, evangelista Lucas, aleluia, diaconisa Bruna, a minha esposa, diaconisa Rita. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, a missionária, aleluia, Socorro. Que Deus abençoe grandiosamente. Evangelista Diego, Deus abençoe. Também esta página também, aleluia, ela vai alcançar com certeza ali Recife, Porto de Galinhas, também lá em Recife, Pernambuco, Bonito, o Gibson, Osana, Gilvan, evangelista Gilvan, enfim, toda a nossa casa, toda a nossa família. Na Bahia, em Piauí, que é justamente onde está um dos meus irmãos. Que Deus abençoe grandemente vocês, para a glória do Senhor. Desde já eu agradeço e curta, compartilhe este culto, que este culto venha alcançar vidas para a glória do Senhor. Amém? Até aqui foi a minha participação. Vou passar agora para o presbítero o Iderson para trazer uma palavra de abertura e em seguida entrarmos já na palavra oficial. Que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas o motivo de alegria estar reunido aqui com os irmãos nessa live, levando uma mensagem de Deus para a sua casa, para o seu lar. Está trazendo uma palavra de abertura, se conta no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1. Vai dizer assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo as mãos, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo de sua lepra.
Então disse Jesus: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e apresente ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho ao povo. Aleluia. Nessa passagem, amados, nós vamos observar: havia um homem leproso, havia um homem com uma enfermidade, havia um homem que havia necessidade, estava sofrendo naquele momento. Porém, aquele homem, quando ele soube que Jesus ia passar ali, ele esqueceu que ele havia uma enfermidade e colocou Jesus em primeiro lugar na vida dele. E quando Jesus estava chegando perto, a primeira coisa que ele fez foi o adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor, e fez uma pergunta ao Senhor: Senhor, se tu quiser, se tu pode me curar. Porque ele sabia que o Senhor tinha poder para curar, o Senhor tinha poder para mudar a vida dele. Assim como o Senhor tem poder para transformar a minha e a sua vida. Aleluia. Assim como o Senhor tem poder para fazer coisas grandes na minha e na sua vida. Aleluia. Nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer isso. Aquele homem, ele colocou nas mãos do Senhor. Ele o adorou o Senhor e falou: Senhor, se tu quiser fazer hoje, seja feita a tua vontade, Senhor. Mas se o Senhor também não quiser fazer hoje, eu já sou grato por tudo que eu tenho, por ter essa oportunidade de ter te adorado. E aquele homem, quando falou as palavras sinceras e verdadeiras, o Senhor falou assim: eu quero te curar. Porque quando sermos sinceros com o Senhor opera na minha e na sua vida. Aleluia, Jesus. E essa era a palavra de abertura. Seja sincero com o Senhor, e o Senhor vai operar na minha e na sua vida. Agora eu vou estar passando para o Ítalo. Faz uma oração para ele. Que ele vai orar por ele. O pastor Manuel vai estar orando por ele. Você mesmo. Pode orar? Vou estar orando por ele, para estar trazendo uma palavra para a sua vida, uma semente poderosa para o seu coração. Amém? Vou estar orando por ele. Senhor Jesus Cristo, Pai, eu lhe apresento o teu servo, o teu filho nesse momento, Senhor. Senhor Jesus, eu lhe peço, Pai, usa o teu filho como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Dá ousadia e sabedoria, Senhor, para trazer a tua palavra, Senhor Jesus Cristo, Pai amado. Eu lhe peço, Senhor, nessa noite, Pai, revela, Senhor Jesus, a sua palavra, Senhor Jesus Cristo, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas sim o que precisamos ouvir, Senhor. Porque a tua palavra é limpa, eficaz, Senhor. A tua palavra é poderosa, Senhor, para purificar as nossas almas, Senhor Jesus Cristo, Pai. Porque nós necessitamos da tua palavra, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, nessa noite, Pai, use o teu filho, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu lhe peço, Senhor, e lhe agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Tá bom? Deixa eu ir mais para trás que eu sou meio avantajado. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui quem está falando é o Ítalo. Eu sou obreiro da Casa do Senhor pela misericórdia, tá bom? É um prazer ser canal de bênção hoje, ministrar essa palavra. Que essa palavra possa transformar a tua vida, assim como foi ministrado aqui. A palavra transforma. A palavra ela liberta, a palavra quebra cadeias. Nós temos um objetivo aqui, meu irmão. Não é para que o homem apareça. O objetivo dessa live, desse culto, é para que o Espírito Santo de Deus, pela palavra, ele transforme a sua casa, a sua vida, ele te dê direção, ele abre a tua mente, para que você, assim como nós
um dia conhecemos a palavra do Senhor Jesus. Amém? Quero mandar um abraço para todos que estão aí. Compartilha essa live. Compartilha aí com seus irmãos do seu ministério, com um grupo de jovens da sua igreja, com um grupo de obreiros. Leva para alguém essa palavra. Hoje Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia. Amém? Amém. Eu já queria agradecer a oportunidade, Pastor Manuel. Conheci o Pastor Manuel, foi Deus que colocou o Pastor Manuel no nosso caminho. Um presente do Senhor. Conheci hoje o presbítero Whindersson. Vai ser mais um presente aí pra gente aprender junto, pra gente lutar por almas. Eu gosto disso, meus irmãos, quando Deus ele traz pessoas novas no nosso caminho, porque edifica a nossa fé, a gente aprende, a gente cresce, a chama do Espírito Santo que há em nós, ela nos muda, meus irmãos. Eu sou grato a Deus por tudo que está acontecendo, por esse projeto. A gente não vai parar, não. Aleluia. Pode tiver uma pessoa só ouvindo a live, mas a gente vai continuar fazendo o ID do Senhor. Aleluia. Amém? Amém. A gente aqui não está aqui por quantidade, não. A gente aqui tem um único propósito. Nós três que estamos aqui e os demais do grupo só tem um propósito, um objetivo. Ganhar almas para o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Só isso. Aleluia. Tá bom? Seja bem-vindo. Eu gostaria de compartilhar um texto com meus irmãos que fica lá no livro de Gênesis. Tá bom? Gênesis capítulo 1, o versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: E Deus... Vamos ler o 27, vai. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse-lhes: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Cadê aqui? E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Meus irmãos, com essa oportunidade de hoje, eu queria compartilhar. É claro que Deus... Ele coloca aqui bastantes características para o homem. Por que Deus criou o homem? Qual o objetivo do homem? Eu queria falar aqui sobre duas palavras, chamada domínio e frutos, frutificai. Eu queria pregar sobre essas duas palavras em cima desse texto hoje. Mas antes, eu queria que você pudesse entender um pouquinho, antes da gente entrar no texto, por que Deus te criou? Por que Deus criou o homem? Você já se perguntou assim, olha, para que Deus criou Adão e Eva se o mundo hoje está desse jeito que está? Para que Deus criou o ser humano se o ser humano não adora mais, não tem mais prazer, não tem comunhão, não tem intimidade com Deus? Por quê? Por que Deus criou o homem, sendo que ele sabia qual seria o resultado? A palavra de Deus diz que Deus é onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo, Ele sabe o nosso dia de amanhã. A palavra de Deus diz que ainda antes que os nossos ossos te formassem, Deus já nos conhecia. Então Ele sabia que Adão e Eva ia pecar, não ia dar certo. Mas a palavra de Deus começa quando Deus começa assim, ó. E disse Deus, haja luz e houve luz. Meus irmãos, Deus começa criando. Deus cria. Deus tem uma característica que o homem não tem. O homem não consegue criar. O homem consegue copiar. Criar é só Deus que cria. Aleluia. O homem pode criar quando ele tem uma ideia e assemelha com alguma coisa. Esse o homem consegue fazer. Por exemplo, Deus cria a luz, o homem criou a luz, mas o homem teve que estudar para aquilo. Deus não. Para o homem criar uma cadeira, o homem tem que ter um modelo, tem que ter uma cópia, tem que ter algo. O próprio Deus não. Se Deus quiser falar assim, ó, haja uma cadeira e houve uma cadeira, Deus pode fazer isso. Mas Deus disse, olha, e houve luz, meus irmãos. E aí a palavra de Deus vai dizer que Deus vai fazer separação entre céus e terra, mares, Ele vai criar seres viventes, tudo pelo poder da palavra. O presbítero leu um texto aqui que eu quase falei assim, olha, Deus está falando com a gente. Eu pensei que ele ia ler o mesmo texto. Deus, lá no Novo Testamento, um centurião romano, no capítulo 8 do livro de Mateus, ele vai dizer assim, olha, Senhor Jesus, somente uma palavra, no versículo 8, somente uma palavra que o Senhor mandar vai fazer com que o meu servo seja curado.
E aí é impressionante que Jesus fala para ele assim, olha, nem em todo Israel eu vi um homem de tanta fé, de tamanha fé. O que eu quero te dizer é que pela palavra Deus criou o homem, meus irmãos. Deus criou você, você tem um propósito, tem um objetivo, tem um porquê você existe. Talvez você que vai ver depois essa live, ou conhece pessoas que já disseram assim, olha, eu não sirvo para nada, não tenho serventia. Já conheceu pessoas que tentaram suicídio? Pessoas que tentaram tirar a própria vida, pessoas que não se dão valor, pessoas que não sabem, que não tem perspectiva de vida nenhuma, pessoas que não acreditam mais. Olha, para que eu existo? Para que eu vivo? Para que né? As pessoas fazem isso. Mas eu quero te dizer que Deus criou o homem à tua imagem e semelhança. Meus irmãos, é tão tremendo isso, que Deus ele é tão caprichoso com o homem, que ele deixa para criar o homem no 6º dia. Depois que ele criou tudo, Deus olha assim, e Deus quando terminava de criar algo, ele dizia, olha, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E agora eu imagino o Pai, o Filho, o Espírito Santo formando o homem do pó da terra, eles criando o homem, e ele disse assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele está falando no plural. Isso me dá direito de imaginar, meus amigos, que o Espírito Santo está do lado, o próprio Jesus está do outro lado, e agora você está lá, o homem está lá, a mulher também está lá. A mulher vai ser criada depois da costela de Adão, mas Deus criou o homem para governar, para frutificar. Aleluia. Frutificar, meus irmãos, para dar fruto. Aleluia. Meus irmãos, eu fico pensando, como é que Adão consegue trocar tudo que Deus fez nos 5 dias anteriores por uma maçã, por algo. E é claro que se você ler o texto, lá na frente no capítulo... Olha aqui. No capítulo 3, está escrito assim, olha, quando Deus vai perguntar, quem pecou, quem comeu do fruto, que não era para comer, que desobedeceram à voz do Senhor Jesus? Adão vai falar assim, ó, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Meus irmãos, eu acho isso uma atitude totalmente errada de Adão. Sabe por quê? Porque quando as coisas começam a dar certo, Jesus fala assim para Adão, olha Adão, não é bom que o homem esteja só, eu lhe darei uma adjuntora. Ou seja, quando as coisas começam a acontecer, quando as coisas estão tudo bem, quer dizer que aí ele respeita a mulher dele, aí ele obedece a mulher dele, aí ele anda com a mulher dele, entende? E aí porque a mulher é tentada pela cobra, ela induz Adão a comer, mas meus irmãos, preste atenção, se alguém te oferecer algo, você não é obrigado a comer. Aleluia. Se alguém te forçar a pecar, você não é obrigado a pecar. É verdade. Se alguém te falar assim, olha, vamos fumar um cigarro, você não é obrigado. Vamos num bar, eu tô pregando para crente, meus irmãos. Aleluia. Crente no trabalho, olha, vamos tomar uma lá no serviço, um happy hour. Não, você não é obrigado a ir. Sabe por quê? Porque quando acontecer de Deus e te cobrar pelo que você cometeu, você vai simplesmente dizer, olha, o amigo que tu me deste, as mulheres que tu me deste, meus irmãos, está errado. Aleluia. Adão, no meu pensamento, ele poderia falar assim, Senhor, nós erramos. Porque na hora de acertar, o coletivo quer acertar junto, sabe? Mas na hora de errar, a gente coloca a culpa só em um. Foi ele, o culpado é ele. Foi ele que errou, foi ele que pisou na bola, foi ele que fez isso, foi ele que fez aquilo. E na hora de acertar, você divide a glória também? Fomos nós que fizemos? Aleluia. Nós fazemos isso? Aleluia. Só que Deus é tão maravilhoso que antes do próprio homem cair, eu imagino Adão e Eva lá no jardim, sentados, o Senhor descendo para falar com ele todos os dias, o Espírito Santo. Meus irmãos, imagine só conversando. Mateus capítulo 6, versículo 6, está escrito assim, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e eu vou falar contigo. E tudo que você precisa eu vou te revelar. Isso acontece nos dias de hoje, mas antigamente era diferente. O próprio Senhor, a presença do Senhor, ela descia no jardim do Éden, meus irmãos. Aleluia. E imagine Adão sentado debaixo de uma árvore conversando com Deus. Aleluia, Jesus. Imagine Adão olhando para os peixes, olhando para os animais, olhando para tudo que Deus fez para ele, quando Deus disse, olha Adão, agora você vai frutificar. Aleluia. Agora você vai dominar tudo isso aí, Adão. Tudo está na sua mão. Tudo está no seu controle. Sabe quando a mãe sai para trabalhar? O pai sai para trabalhar e aí o filho mais velho, ó, você vai tomar conta da casa, vai tomar conta dos meus irmãos, tá tudo no teu controle.
Ou outro exemplo aqui, simples, quando o pai vai ensinar o filho a dirigir: filho, eu vou te ensinar a dirigir e eu vou deixar no teu controle. Aleluia. Pode dirigir. Eu fico imaginando a alegria do pai. Meus irmãos, eu não tive pai, mas eu fico imaginando, né, a gente andar junto com o pai, aprendendo as coisas, e o pai fala: filho, tá no teu controle. Pode deixar que tá no teu controle. Imagine a alegria do filho. Eu imagino a alegria de Adão estar no controle quando o pai fala: Adão, agora eu vou descansar, porque a palavra de Deus diz que quando Deus fez o homem, Deus descansou, e aí o homem começa a governar na terra. O homem começa a governar. Aleluia, aleluia. A mulher tá lá para frutificar. E eu gostaria, meus irmãos, de entrar num texto aqui. Eu queria falar primeiro sobre os frutos, sobre frutificar. Esse frutificar que o próprio Deus está falando para Adão, que nós lemos aqui. Vai comigo aí, você acompanha na tua Bíblia depois, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 19, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Semana passada, meus irmãos, e crente não acredita em coincidência, crente acredita em confirmação da palavra. O presbítero Whindersson trouxe uma palavra sobre a videira verdadeira. Não foi? Foi. Semana passada. Se você não tiver com Cristo, você não tem como dar fruto. Não tem como frutificar. O Senhor é a videira verdadeira. Deixa eu ler um versículo aqui para os irmãos. 7,19. Diz assim, olha. Vamos ler do começo, para você que talvez vai ver a live pela primeira vez. Acompanha o texto, tá bom? Começa do 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos não conhecereis, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa, presta atenção, produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. O Senhor Jesus está dizendo isso. Verdade. Agora se coloca lá no Jardim do Éden de novo. Adão tinha todo o privilégio, tinha todas as ferramentas, tinha todas as armas na mão para dar bom fruto, para continuar fazendo o que o Senhor deixou. Meus irmãos, o objetivo do homem é viver em comunhão com Deus. O porquê o homem existe é para adorar e glorificar o nome aleluia, do Senhor Jesus. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que você está aí. Aleluia. É para frutificar, para dar bons frutos, meus irmãos. Aleluia. E aí, Mateus vai continuar dizendo assim, olha: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á, lançar no fogo. Portanto, pelos frutos conhecereis. Meus irmãos, imagine como Adão ficou conhecido depois dos seus maus frutos, das suas más escolhas. Como que o Senhor o viu? Como que o Senhor olhava para ele? Antes de Adão pecar, Adão era um homem de boas escolhas, bons frutos. O Senhor descia para conversar com ele, ele se alegrava na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Não é verdade? Mas e agora? E aí eu trago isso para a nossa vida hoje. O que tem a ver comigo e com você, meus irmãos? Eu quero falar de algo aqui, que o pecado afasta o homem de Deus, meus irmãos. Verdade. O pecado faz separação entre Deus e os homens. É por isso que nós pecamos tanto, por isso que nós perdemos tanto, por isso que o Senhor Jesus não tem tanta comunhão com a gente, porque nós somos pecaminosos. A partir de quando o homem conheceu o pecado, meus irmãos, o pecado começou a ser devastado por toda a terra. O pecado começou a fazer parte da vida do homem. Por mais que nós estamos aqui, crente peca sim. Não somos melhores do que você que está assistindo essa live. Nós temos que se redimir, pedir perdão. Por que você acha que... Você já se perguntou por que nada anda na sua vida? Por que não tem fruto? Por que nada acontece? Meus irmãos, tinha tudo para dar certo. Você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para continuar sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário. Você tem tudo para dar bons frutos. Aleluia. Mas o que acontece é que, meus irmãos, nós damos ouvido à serpente. Nós trocamos as bênçãos do Senhor por um pedaço de maçã. Adão não comeu a maçã inteira. Não comeu. Nós trocamos tudo que o Senhor nos deu de bom
E aí não tem como frutificar, meus irmãos. Porque se você não estiver ligado com o Senhor Jesus, não tem como você frutificar. Aleluia. Preste atenção, a palavra de Deus diz que o Senhor é como uma água viva. Como uma água viva. Agora imagine uma imagem de uma planta e a água viva descendo, a água descendo dentro do vaso, entrando na terra, e aí nascem-se os frutos e as folhas e os galhos, e aí começa a se nascer uma boa árvore. Mas quando lhe falta esta água, que é a palavra, a presença do Senhor, aleluia, o Espírito Santo de Deus, quando ele falta na tua vida, meus irmãos, e na minha, não temos como dar fruto. Por isso que o Mateus vai dizer, olha, a árvore boa não pode dar maus frutos. Comece a olhar para dentro da tua casa. Como é que você trata a tua esposa? Como é que você trata teu filho? Como é que você trata a liderança da tua igreja e os teus irmãos? Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus diz aleluia, que o Senhor, Ele proverá as nossas obras. Elas serão queimadas, meus irmãos. O Senhor provará as nossas obras para ver se elas serão aprovadas. Aleluia. Os seus frutos diante do Senhor, como é que eles estão? Adão perdeu tudo que tinha. Adão não podia mais ir comer um cacho de uva por causa do pecado. Por causa que os olhos deles começaram a desejar a maçã. Por causa que os ouvidos dele ouviram a voz do inimigo e aquilo fez com que o desejo entrasse no coração. E é aí que Satanás age no meio da igreja. Satanás lança algo no ouvido dizendo, olha, você não vale nada, você não dá certo, é melhor você trocar de ministério, é melhor você parar com esse negócio de crente. E aquilo você começa a alimentar, então você primeiro ouve e aquilo desce para o teu coração e você toma uma atitude e perde. Aleluia, aleluia. E os frutos? Segundo ponto, meus irmãos, que eu queria entrar aqui, para mim é o mais importante, e Deus ministrou no meu coração para mim, e eu vou compartilhar com os irmãos. Deus vai falar assim, olha, eu vou ler mais uma vez aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas fica tranquilo que Deus tem uma palavra pro teu coração. Deus vai fazer tudo isso que nós já falamos aqui. Ele... dominai. Meus irmãos, o que significa dominar? Governar. Ter o controle da situação. Aleluia. Aleluias. Glória. Meus irmãos, isso é tão tremendo. Quantos cristãos perdem o controle da situação? Verdade. Perde o domínio da situação. Verdade. Perde o domínio da situação. Mas Deus disse para o homem, olha, você vai dominar, você vai estar no controle da situação, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Só que o crente, ele perde o controle por causa do pecado. Por causa do pecado. Adão perdeu tudo isso por causa do pecado. Deixa eu te falar algo aqui. 2 Samuel capítulo 11, a palavra vai comentar de Davi. Davi, deixa eu ler para você, meus irmãos. 2 Samuel capítulo 11, diz assim, ó. Acompanha aí na sua casa. Davi era rei de Israel. Ele tinha o domínio da nação de Israel. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que foi pelo profeta Samuel ungido, escolhido de trás das malhadas. Nem os irmãos deles não tiveram esse privilégio. O Senhor olhou Davi de uma forma que os profetas não conseguiam ver. Davi era escolhido do Senhor. Davi era homem de Deus. Davi era homem santo, homem reto, homem íntegro. Aleluia. Davi tinha controle de tudo. Aleluia. Mas o pecado, meus irmãos, ele olhou os pecados. A palavra de Deus diz, se os seus olhos te fizerem pecar, lança eles fora. Lança eles fora. Nós perdemos os domínios das coisas, meus irmãos, por causa do pecado. Quer dizer, vou colocar, pode pôr. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Estávamos com problemas técnicos, meus irmãos. Aleluia. Ao vivo é assim mesmo. Meus irmãos,
mas o homem não domina mais nada. Olha a vida de um presidente que não tem Deus no coração. Olha a vida de um homem que tem um cargo em uma empresa que não tem Deus no coração. Como é que ele administra a situação? Como é que nós, povo de Deus, chefe de famílias, administramos nossa casa? Como? Olha o que Davi vai fazer, meus irmãos. 2 Samuel capítulo 11, diz assim, ó. E aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, os seus servos, e com ele todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que estava se levantando, e era muito formosa à vista. Olha o pecado. Meus irmãos, o pecado sempre começa aqui, meus irmãos, presta atenção. Tem algo bom no final, eu já sei onde vai chegar esse texto, meus irmãos. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou e com ela, e ele já tinha purificado de sua imundícia. Então voltou ela para casa. Meus irmãos, olha o primeiro pecado de Davi. Davi agora vai se deitar com uma mulher que não era para se deitar. Vou continuar lendo aqui para você. Olha o versículo 8. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele da iguaria do rei. Versículo 13, meus irmãos. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a se deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Olha o 18, o 17. E saindo os homens da cidade, e pelejando-se com Joabe, caíram alguns dos povos dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Presta atenção que eu vou continuar, já te explico, tá? 27. E passado o luto, enviou Davi e recolheu em sua casa, e foi por sua mulher. E ela deu-lhe um filho, porém essa coisa de Davi pareceu mal aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor. Aleluia. Presta atenção aqui agora. Depois eu leio esse aqui. Meus irmãos, primeiro que Davi, ele observa a mulher passeando, uma mulher muito formosa, a mulher do seu soldado. E aí Davi tem um desejo, assim como Adão teve o desejo, assim como Eva teve o desejo, assim como eu e você muitas das vezes temos o desejo, por isso perdemos o domínio das coisas. Por isso perdemos a liderança. Sabe quando a gente perde a mão, perde o controle? Por isso que fizemos isso, por causa do pecado. E aí Davi, só que ele se arrepende, só que ele tenta bolar um plano, meus irmãos, para trazer aquele soldado Urias de volta para ficar com mulher. Ele tenta de todas as maneiras fazer com que ele se deitasse com ela. Só que este soldado era tão fiel a Davi que ele não deixava Davi sozinho. Não deixava Davi sozinho. Davi comia, bebia, até embebedou o soldado para fazer com que ele se deitasse com ela, meus irmãos, porque ela tinha engravidado. Só que Davi ainda bola um plano. Olha a maldade quando entra no coração do homem. Quando o homem está no pecado, meus irmãos, ele não ouve mais a voz de Deus. Verdade. Ele não sente mais a presença de Deus. Adão e Eva não sentiam mais a presença de Deus porque tinham comido do fruto. Aleluia. Perderam o domínio de tudo o que Deus tinha feito, meus irmãos. Tudo. Perderam o controle de tudo. E aí um quer culpar o outro. E aí o que acontece agora nesse texto, meus irmãos? Davi tem uma ideia pecaminosa e maldosa de colocar o soldado e falar assim: olha, quando você chegar na frente da batalha, você coloca Urias na frente. E a palavra de Deus diz aqui, a gente acabou de ler, que ele vai e morre, ele é ferido e ele morre. Davi agora toma a mulher dele como esposa dele, na verdade não era nem para ter feito isso, e aí nasce uma criança. Só que a palavra de Deus diz que isso não se pareceu bom aos olhos do Senhor. Meus irmãos, nada fica encoberto aos olhos do Senhor, nada. Aleluia. O seu pastor não pode não ver, a sua pastora não pode não ver, a sua mulher não pode não ver quando você apaga o histórico do seu celular. Aleluia. Ninguém pode ver, mas o Senhor vê.
Aleluia. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. Nada, Aleluia, nada, nada. Jesus, é verdade. Nada. Meus irmãos, eu estou pregando para mim, tá? Eu não gosto aqui de ser aqueles pregador que prega batendo em cristão, não, porque o final desse texto é muito... O que Deus colocou no meu coração é muito bom. E já já eu vou profetizar na tua vida. Eu estou pregando para mim. Isso serve para mim também. E aí a palavra vai acontecer, meus irmãos, que o profeta Natan, enviado pelo próprio Deus, ele vai dizer assim, olha: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Aleluias. Olha aqui. E o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Meus irmãos, só que Davi, ele se arrepende agora. E aí ele vai escrever o Salmo 151. E é aí onde que eu quero chegar com você. E é isso que eu quero compartilhar com você, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salmo 51. Davi vai rasgar suas vestes, Davi fica sem comer, Davi fica sem dormir, porque é isso, meus irmãos, quando nós pecamos com o Senhor e nós se arrependemos de verdade, a gente não consegue nem dormir, a gente não consegue nem ir para a igreja, meus irmãos, porque a gente pensa que o Senhor não vai ouvir a nossa oração, porque a gente pensa que, olha, eu pequei, então eu não vou dominar mais nada, eu pequei e não tenho mais controle da minha família, eu pequei, então o Senhor vai pesar a mão em mim, mas o Senhor é misericordioso. E é por isso que nesses salmos está escrito que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele pecou, ele errou, ele falhou, assim como eu e como você, meus irmãos. Mas Deus tem uma palavra para você hoje. Deus te manda te dizer através deste culto: hoje você vai começar a frutificar. Aleluia. Você vai começar a ter domínio das coisas de volta. Aleluia. Porque você tem que se arrepender dos teus pecados. Aleluia. Porque, meus irmãos, Deus não se esqueceu do que Ele fez no Jardim do Éden. Deus fez todas aquelas maravilhas. Deus fez tudo aquilo de bênção. O homem para adorar, o homem para chegar perto de Deus, o homem para ter comunhão com Deus. Por quê? Aleluia. Olha aqui, 51. Olha o que Davi começa clamando no versículo 1 do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas... Ele reconhece que ele fez. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Meus irmãos, você já tomou Santa Ceia em pecado? Já tomou Santa Ceia em pecado? Já foi para a igreja em pecado? Aleluia. Meus irmãos, você está falando com um pecador, você está olhando para um pecador. Aleluia. Eu sou comedor de arroz e feijão, aleluia, pecador, miserável. Meus irmãos, já foi para a igreja assim? Aleluia. Mas querendo que o Senhor Jesus te curasse, te livrasse tudo de novo. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele veio para nos dar uma vida nova e nos tirar do pecado. É por isso que agora, meus irmãos, o véu se rasgou, não precisamos mais oferecer sacrifício, e por isso que o Senhor ouve a nossa oração. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, deixa eu te dizer algo. Você vai começar a frutificar de novo. Você vai começar a dar bons frutos, aleluia, de novo. Porque, meus irmãos, você é uma árvore boa, só que você deixou-se acreditar que você é uma árvore ruim. Não permita que Satanás faça isso, porque eu tenho certeza que quando Adão e Eva pecou contra o Senhor, meus irmãos, eu tenho certeza que Satanás ficou rindo da cara deles. Eu tenho certeza que quando eles foram expulsos, Satanás também passeava pelo lado de fora e falava: tá vendo só? Você agora não governa mais, você agora não pode dar mais bons frutos, mas isso acaba hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Você vai frutificar e você vai ter controle de todas as situações, porque o Senhor te colocou para ter, aleluia, controle, para governar, querido. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha o que Davi fala. Meus irmãos, essa é a oração do crente. Ele fala assim: olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não lance fora a tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, não tem problema não se você perder o Éden.
Não tem problema não se você perdeu o que o Senhor já tinha te dado e você trocou porque você foi enganado pela serpente. Não tem problema não. Sabe por quê? A única coisa que você não pode perder é a presença de Deus. Aleluia. É a presença do Espírito Santo. Aleluia. É a presença do Eterno. Aleluia. É a misericórdia dele. É a bondade dele. Isso você não pode perder. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, porque uma vez que o homem perde a presença do Senhor e não consegue mais olhar para trás e não consegue mais continuar, a palavra de Deus diz que Moisés vai falar: Senhor, do que adianta o Senhor? Nós sermos vencedores, mas se o Senhor não for conosco, não adianta. É a presença de Deus. Aleluia. Não permita que o teu pecado te afaste da presença do Senhor. Aleluia, glória. Não permita, meus irmãos, que o inimigo te acuse pela maçã ou pelo aquilo que ele te trocou, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Não troque o que Deus te deu, que é precioso. Não troque pelo prato de lentilha que o Senhor já te deu, se é que você já me entende. Aleluia. Não troque, meus irmãos, não troque tua família por uma mulher qualquer. Não troque, meus irmãos, algo que foi de Deus, que Deus disse para você: eu vou te dar. A palavra de Deus diz assim, que Deus fala para Moisés: Moisés, assim como eu... Fala para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas não se aparta, tem uma condição aí: não aparta-te a boca do livro desta lei. Por isso medita nela de dia e de noite. Medita na palavra, fica na presença, fica perto de Deus. Adão e Eva ficaram longe da presença, por isso não podiam mais governar. Por isso perderam o controle da situação. Meus irmãos, você já viu um crente quando entra na presença do Senhor? Aleluia, Jesus. Aleluia. Assim como eu, que ele é totalmente dependente da presença do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Totalmente dependente da vontade. Ele é atento à voz do Espírito Santo. Ele está totalmente centrado, assim como Eva, assim como Adão. Totalmente centrado, totalmente contente pelo que Deus já deu para ele. Aleluia. E ele não precisa olhar mais para a grama verde do vizinho. Aleluia. Ele não precisa almejar aquilo que não é para ele ter. Aleluia. Porque o que Deus deu para ele é satisfatório. É verdade. Meus irmãos, se Deus te deu pouco e você quer ter mais, cuidado. Você pode ter mais, mas espere pelo Senhor. Espere pela presença de Deus. Não troca, meus irmãos, não troca. Tudo o que o Senhor Jesus já fez pela tua vida, pelo pecado. Aleluia, Aleluia. Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, 1 João, deixa eu ler um texto aqui rapidinho com os irmãos. Aleluia. A gente vai orando e falando com Deus. Verdade. E aí o Espírito Santo começa a ministrar novas coisas em nosso coração, não é verdade? Verdade, Jesus. Glórias ao Senhor. Olha esse texto aqui, meus irmãos. 1 João. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, Jesus. 1 João, versículo 5, está escrito assim, olha: esta é a mensagem de que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, não há trevas em Deus. Glória. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos. Olha o que Adão fez, ele mentiu, porque ele culpou a mulher e falou assim, foi a mulher, então ele mentiu. Não praticamos verdade, mas se andarmos na luz, com ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Davi foi purificado naquele dia. Davi se arrependeu amargamente. Poderia acrescentar aqui outro ponto, meus irmãos, que o pecado traz consequências sim. Para quem acha que não traz, traz sim. Verdade, Deus. Hoje não temos tanto cristão que comete as mesmas coisas que Davi não mata, né? Mas os nossos pecados de crente. Sabe aquele pecado que você guarda como estimação? Quando Deus fala na palavra dele assim, olha, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres e assim será feito. As palavras do Senhor Jesus, ele está falando assim, se as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que fizerem. Agora se a palavra do Senhor, se o mandamento do Senhor, se a santidade do Senhor, porque ele fala, sede santos como eu sou santo, sede obedientes.
Honra teu pai e tua mãe. Ele tem todo tipo de versículo escrito aqui, meus irmãos. Mas agora Adão e Eva, ele olha pelo lado de fora. Eles saem amargamente tristes, meus irmãos. E aí eles têm as como é que eu posso dizer aqui? Eles colhem do pecado dele, colhem da desobediência dele. A palavra de Deus diz que o homem tem que trabalhar. A palavra de Deus diz que a mulher, quando nascer o filho dela, ela terá dor no parto. Tem tudo isso e nós vemos isso hoje. Então não deixe que o teu pecado te afaste de Deus. Por quê? Porque quando você peca, você perde o controle da situação. Aleluia, Jesus. Sabe, meus irmãos, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. A nossa alma, ela fica no meio, meus irmãos, pendendo assim, ó. Se o pecado está aqui, a tua carne, você alimenta mais elas, automaticamente a sua alma, ela pende para as coisas da carne. Agora, se o espírito está forte, a palavra de Deus diz que Deus vai falar para Nicodemos, olha, se o espírito, aquele que é do espírito, mas aquele que é da carne é da carne. Quando você fortalece o teu espírito, se Adão e Eva tivessem fortalecido o espírito deles, eles não teriam perdido o controle da situação. Verdade. Eles não poderiam sofrer. E aí você conhece toda a história. Isso nós pagamos até hoje. Até hoje. Você que é servo do Senhor Jesus, tome cuidado. Nós que estamos desse lado, temos que tomar cuidado também. Estou pregando para mim, meus irmãos. Não é indireta, não. Tome cuidado, porque não há trevas em Deus. Eu fico imaginando Deus observando Satanás, indo até a ovelha da Eva, na verdade, incentivar ela a fazer aquilo que não era para ela fazer, quando Deus disse para ela não fazer. Nós esquecemos da palavra do Senhor. Tem um salmo que diz, olha, a tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Se ela tivesse se lembrado da palavra naquele dia que o próprio Deus disse para Adão e Eva, olha, vocês podem comer de tudo, vocês podem governar tudo, vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar, isso aqui tudo é seu, eu deixo no teu controle, eu deixo no teu cuidado. Mas eles se esqueceram da palavra de Deus. E perderam, meus irmãos, o privilégio de que era morar no Éden, ter comunhão com Cristo. Aleluia, aleluia. Eu comecei esse culto dizendo que você foi criado para ter comunhão com Deus. Hoje, se você perdeu a tua comunhão, não fica triste não. Por isso que falamos de Davi. O Senhor Jesus ainda considerava Davi, mesmo depois tendo pecado, como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele sabia se render, ele sabia se confessar diante do Senhor. Ele sabia reconhecer que era pecador e falha, assim como eu e você. Aleluia. Por isso hoje, se você está afastado da presença do Senhor, se você vive longe da presença do Senhor, se o teu pecado te acusa, se Satanás te acusa, nós lemos aqui, ó, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, Jesus. Você guarda isso no teu coração? Glória a Deus. Você guarda isso, que o Senhor quer te dar uma vida nova? O Senhor quer te devolver o controle da tua casa, pai de família. Meus irmãos, deixa eu te contar algo aqui rápido. Quando eu não conhecia o Senhor Jesus e eu comecei a conhecer, no começo da minha conversão, meus irmãos, eu era totalmente falho, totalmente pecador, assim como eu sou hoje. Mas hoje eu tenho temor no meu coração. E eu escutei uma vez assim do meu pastor, ele me dizendo, olha, se você não tomar cuidado, você vai perder sua família. Eu fiquei 10 anos, meus irmãos, preso no vício da cocaína, de qualquer tipo de droga, da bebida, do jogo, longe da presença do Senhor totalmente. Nem sabia quem era Cristo, só conhecia Cristo de ouvir falar. E aí quando o meu pastor falou aquilo para mim, meus irmãos, parece que eu acordei, caí na real. Parece que foi o próprio Deus falando assim, olha, se você não se render a mim, se você não deixar eu trabalhar na tua vida, você já perdeu o controle da tua vida. Agora você não vai mais governar a tua família. Aleluia! Aleluia, querido! Aleluia! E aí foi que eu me rendi nos pés do Senhor. E aí Ele me purificou e me deu uma vida nova. Aleluia. É isso que eu quero te dizer hoje, nesta noite. Deus quer te dar uma vida nova, meus irmãos. Mas para isso você precisa se render aos pés do Senhor. Para quê, pregador? Para quê? Para você dar bons frutos e para você continuar governando. Aleluia, Jesus. É isso, meus irmãos. Glória a Deus. É isso que Deus colocou no meu coração. A palavra de Deus diz que o Senhor governa o mundo nas palmas de tuas mãos. Verdade. Ele governa, Ele tem o controle de tudo. Tudo.
Mas você também pode ter de volta o controle da sua família, o controle do teu casamento, o controle da tua comunhão com Deus, o controle dos teus filhos, o controle no teu trabalho, o controle da tua dignidade, porque eu imagino Adão saindo do jardim do Éden com a cabeça baixa. Olha, nós perdemos tudo que o Senhor nos deu. Mas mal ele sabia que lá na frente o Senhor perdoaria ele. Aleluia. O Senhor queria dar outra oportunidade para ele, assim como ele vai te dar para você hoje nessa noite. Aleluia, glória a Deus. O Senhor quer fazer isso, amados. Aleluia. O Senhor é bom demais. A palavra diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Meus irmãos, você acha que Deus não vê os pecados que nós cometemos? Você acha que Deus não vê o pecado que a humanidade comete? Meus irmãos, eu tenho certeza que se fosse para Deus morrer por nós de novo, Ele morreria, porque Ele nos ama de tal maneira. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Aleluia. O Senhor não tem prazer na tua morte, o Senhor não tem prazer na tua tristeza, na tua agonia, nesse fracasso em que você vive. O Senhor quer te fazer com que você seja frutífero de novo. O Senhor quer te fazer com que você governe e tenha controle da situação de novo, querido. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor quer fazer tudo isso de novo. Mas se você não quiser, não adianta. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Aleluia. Meus irmãos, deixa o Senhor Jesus visitar teu coração. Verdade. Você não precisa ir na minha igreja, aqui na Aparecida do Taboado, porém, se você quiser ir. Você também que está aí, não precisa ir na igreja do pastor Manuel. Vai numa igreja aí perto, na sua rua. Verdade. Fala, vai lá se render aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Assim como Davi. O Senhor quer te devolver tudo de volta. Amém? Amém, Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, meus irmãos. Você vai ser frutífero em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. E você vai voltar a ter o controle da situação Glória em nome de Deus, Jesus. Porque dura coisa é um crente que vai na casa do Senhor e volta para casa falando assim: olha, eu não sei o que fazer. Eu não sei mais o que será da gente. Eu perdi o controle da situação. Salmos 37, versículo 5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu vejo ação e reação, ação do crente e ação de Deus. Aleluia. Ação do crente e reação do Senhor, respondendo oração, restaurando o casamento, restaurando o ministério. O Senhor é bom demais, meus irmãos. Aleluia. O Senhor quer salvar a tua alma. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que um homem muito rico, ele tem oportunidade, todo dia ele ouve a palavra do Senhor. Todo dia ele ouvia a palavra, ele conhecia a palavra do Senhor Jesus. E aí a palavra vai dizer que o rico e Lázaro, a palavra vai dizer que ele morre. E aí lá do inferno ele fala assim: olha, Senhor, deixa ao menos eu ver os meus irmãos para falar para ele que o inferno é real. Meus irmãos, você que conhece a palavra, não vira as costas para ela, não. Não vira as costas para o Senhor Jesus. O Senhor quer salvar a tua alma. Mas se continuar como está, não vai acontecer nada. Aleluia. Verdade. Amém? O Senhor, meus irmãos, você perdeu a sua chance e já era. O Senhor é um Deus de oportunidade, mas se você ficar brincando com as oportunidades que o Senhor te dá, já era. Não brinca com Deus. Verdade. Aquele que conhece a verdade, meus irmãos, jamais. A palavra de Deus diz: olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não tem parte comigo. Se você conhece a palavra de Deus, se você que está ouvindo a palavra de Deus agora, ou vai ouvir mais tarde, vai correndo para os pés do Senhor Jesus. Vai correndo mesmo. Porque aí você vai ter controle. E Aleluia. vai ser frutífero. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Você não é mais assim como Adão. Eu imagino quando Adão começou... Pastor Manuel, eu fico imaginando aqui agora... Quando o próprio Adão pecou, que aí eles tiveram os filhos dele, que aí eles a terra já estava corrompida pela maldade, pelo pecado. Eles eram conhecidos, olha, o homem e a mulher que perderam a oportunidade dada pelo Senhor. O homem e a mulher que viviam em comunhão com o Senhor agora não vivem mais. São chamados pelo pecado, porque Satanás faz isso. Satanás acusa o homem e a mulher pelo pecado, mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus te perdoa. A palavra de Deus diz que uma vez que o Senhor perdoa os nossos pecados, todos os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Aleluia. Ou seja, aleluia, você vai ser árvore frutífera em nome de Jesus e vai voltar a ter o controle da situação. Aleluia, é verdade. Meus irmãos, é isso que Deus colocou no meu coração.
essa palavra. Eu vou viver ela. Eu vou guardar ela para mim. Amém? Eu queria fazer uma oração por você que está ouvindo essa palavra. Está ouvindo esse texto. Amém? Meus irmãos, você que vai ouvir depois, assim esse espírito que nós estamos aqui, uma comunhão gostosa aqui, a palavra de Deus diz que onde estiverem 1 ou 2 reunidos em meu nome, ali o Senhor se faz presente. E o Senhor está aqui com a gente. Glória. O Espírito Santo está aqui porque o nosso coração ele se alegra, o nosso coração treme. Aleluia. Verdade. Amém? Feche seus olhos. Assim como Davi, você faz assim, olha, Senhor meu Deus, tem misericórdia de mim. Cria em mim um coração reto, íntegro e puro. Não lanças fora de mim a tua presença, o teu Espírito Santo. Senhor, se eu te servia há tantos anos, ó Pai, se eu vivia longe da tua presença, me perdoa pelos meus pecados. Nos perdoas pelas nossas falhas, Senhor Jesus. Nos perdoa se tenhamos entristecido o teu santo nome, se estamos fracos, ó Pai, porque eu tenho certeza que, assim como Adão e Eva, eles se lembraram como era bom, porque o Senhor descia na viração dos dias para falar com eles. Eu tenho certeza, meu Pai, que quem já sentiu, quem já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Aleluia. Eu tenho certeza que quem um dia conheceu a Tua palavra viva e poderosa, Pai, não consegue viver mais em paz. Verdade, Jesus. Senhor, meu irmão só está fraco. O meu irmão não consegue sozinho, Pai. Por isso, Senhor Jesus, assim como aquele centurião disse, uma só palavra com que o Senhor mandar vai fazer com que a vida do meu servo seja curado. Aleluia. Senhor, hoje nesta live, uma só palavra que o Senhor mandar vai fazer com que as pessoas sejam curadas, Aleluia. Com que as pessoas sejam, ó paz, integradas de volta na videira verdadeira, Aleluia. Que elas possam voltar a ter comunhão contigo, que elas possam voltar a ser salvas, ó Pai, Aleluia. Ser perdoadas, ó Pai, pelos pecados, assim como o Senhor nos perdoou um dia e nos deu uma chance de estar aqui, Jesus. Aleluia. Alcança famílias, ó Deus, através desse projeto, através da vida do pastor Manuel, através da vida do presbítero Whindersson que está aqui, Senhor. Usa a vida dos teus filhos, Senhor Jesus, nesta live. Aleluia. Senhor, mesmo que nós estemos pregando para uma só pessoa, mas se for só esta pessoa que se render aos pés do Senhor, nós já se alegramos, porque Aleluia. A tua palavra diz que quando uma alma se rende ao Senhor, Aleluia. A festa no céu Aleluia. E os anjos se alegram na tua presença, Pai. É por isso que nós estamos aqui, Aleluia. Jesus, para que almas sejam alcançadas, para que pessoas sejam libertas Aleluia. Das garras de Satanás, ó Pai. Aleluia, Jesus. Alcança famílias, crianças, jovens, ó Pai. Aleluia. Visita a juventude, Senhor. Aleluia, Jesus. Coloca o desejo de novo de ter comunhão Verdade. Nos corações dos meus amados irmãos. Aleluia. E nos dê graça, nos dê força para continuar fazendo o ide do Senhor. Porque a tua palavra disse, Mateus capítulo 11, versículo 28, ide pregar o evangelho a toda criatura. Eis-nos aqui, Senhor, para ser canal de bênção, para ser luz, ser sal, em nome de Jesus, Aleluia. Pai. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado, que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir aqui, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, coloca pessoas, ó Pai, ao nosso lado, com a mesma mente, com o mesmo coração, que queiram ganhar almas para Ti, Pai. Aleluia, aleluia. Não estamos pedindo nada, Senhor Jesus, ó Pai, desta terra. Não estamos pedindo ouro nem prata. Aleluia, Jesus. Estamos pedindo para que o Senhor nos capacite para ganhar almas para o Senhor. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, visita lares. Que o Teu Espírito Santo entre nas casas. Sim. Em nome de Jesus Cristo. Sim, Jesus. Vai, Espírito Santo. Nós dependemos de Ti. E é o que eu oro e Te agradeço nesta noite por esta rica oportunidade. Aleluia. Glória. Que o Teu Espírito Santo complete no coração dos meus amados irmãos aquilo que nós não conseguimos fazer aqui, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Oh, glória. Amém, meus irmãos. Amém. Pastor Manuel vai encerrar aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe, presbítero Ítalo. Eu grandemente por essa palavra. Amém. Foi o que Deus fez hoje na nossa vida. O Senhor Jesus, Ele veio
para novamente o homem ter comunhão com o Pai. Essa foi a missão. Estávamos todos destituídos da glória de Deus. Aí o plano do Pai pega seu único filho, olha só, presta bem atenção. Seu único filho envia na terra, nasce para morrer em nosso lugar, porque nós estávamos todos destituídos da glória do Pai. E através da sua morte, ele levou sobre si todos os nossos pecados, falhas, doenças, enfermidades. E agora o véu foi rasgado e agora nós novamente, Aleluia. como lá no Éden, como foi a palavra, nós temos acesso agora ao Pai. Aleluia. Antes nós não tínhamos, mas hoje nós temos acesso ao Pai. Só depende de você. Você quer? Você quer esse nome olha só, o nome Jesus Cristo não é aquilo que ele está te dando materialmente, ele está te dando coisa melhor. O nome dele, só no nome dele, o nome dele tem poder. O nome Jesus Cristo, você já parou para pensar? O nome Jesus Cristo. Aleluia. Como que você trata esse nome? Como que você lida com este nome Jesus? Como é que você carrega este nome Jesus Cristo? Como? Este nome é precioso. E é este nome, igreja, que vai nos levar para a glória. Tá entendendo? Porque ele veio, levou nossos pecados. E hoje nós temos acesso ao Pai. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Aqui tá dando, mas é normal. É ao vivo, é assim mesmo. Igreja. Por isso que é maravilhoso. Não tem como esconder, fazer aquela coisa bonitinha. Olha lá, aconteceu de novo. Amém? Que Deus nos dê força. Aleluia. Como sempre tem dado para nós. Amém? Tenha uma boa noite. E você que está ouvindo essa mensagem, ouviu essa mensagem ou vai ouvir, medita. O que você quer para a sua vida? Deus enviou Jesus para te salvar e para me salvar. Hoje eu estou aqui. Outrora estava lá no mundo, mas hoje eu estou aqui, porque eu dei ouvido, dei crédito à palavra do Senhor. E assim você também pode ser resgatado por esta poderosa palavra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Querendo Deus, estaremos novamente na quinta-feira aqui, neste mesmo lugar, nesse mesmo horário. Assim, querendo Deus. Lá em Tiago vai dizer, se Deus quiser, a gente faz plano, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Te agradeço, presbítero Ítalo, bispo Oséias, bispa Daniela, pastor Daniel, homens e mulheres de Deus que estão nessa live, povo que está lá no Recife, minha mãe, beijo no seu coração, meus irmãos que estão em toda parte desse Brasil, beijo no coração de vocês, viu? Que Deus abençoe. Daniela, missionária Daniela, presbítero Roberto, Deus é justo e fiel e verdadeiro, viu? Glorifique o nome santo do Senhor, amém? Bom, já foi feita a oração, só resta agradecer a Deus, que Deus nos dê mais força e graça para continuarmos a fazer essa obra de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Ó glória!